Fala, Carlos Amoroso. Carlos Barreto, eu sempre olho para um e penso no nome do outro. Sempre dá merda. Já sabe que eu vou pular os recados iniciais, né? Eu vou falar, não. Tem que dar recado inicial hoje sim. Que o recado inicial hoje é sobre a assinatura. A Sociedade Metamorfoses. Que nome que você me inventou para falar, que eu fui gravar a abertura da nossa assinatura, e é disso, esse é o recado inicial. Estamos com a assinatura online. Clica aí no link que está aí embaixo na descrição e acessa um conteúdo muito diferente. A gente vai dar uma palhinha hoje, a gente já vem falando muito sobre isso, mas o conteúdo voltado para uma formação com uma base toda na filosofia, que esses dois sujeitos aqui vêm estudando há muito tempo e estão entregando isso para a gente de uma maneira muito generosa. Dado o recado inicial e já feito, aqui, na hora que eu fui fazer o vídeo de abertura da assinatura, que eu tive que apagar e gravar de novo, porque eu não falava metamorfoses direito. E aí, a hora que eu falei metamorfose, eu não botei metamorfoses. E aí eu falei metamorfose. Aí eu falei, puta merda, errei aqui o porra do plural. Aí apaga o vídeo, grava a porra... Nunca tinha acontecido isso comigo, eu tenho que regravar uma parada inteira. Enfim... Vamos ao episódio, né? Chega de enrolação. A gente já tem um episódio, se eu não me engano, é o primeiro episódio da temporada 2023? Não é. Não é o primeiro episódio da temporada 2023. O primeiro episódio da temporada 2023 foi falando da história do Gulu, depois o segundo falando da sua história. Boa memória. Mas a gente tem um episódio que eu gosto muito, que é um episódio falando sobre a formação profissional, que fala daquele sujeito. Nós, por exemplo, no meu caso, em 2008, saindo da faculdade, formado, sem estar formado de fato. Porque formado, mas não preparado para o mercado de trabalho. Formado tecnicamente. Formado tecnicamente, mas não preparado humanamente, profissionalmente. É um processo dialético, é uma formação e deformação ao mesmo tempo. Isso. Isso aí, daqui a pouco vocês falam sobre isso. Que é esse, acho que a gente vai chegar nesse ponto. E a gente focou naquele episódio em falar do cara que era esse sujeito, que acabou de se formar. Mas a gente também tem um outro fenômeno, obrigado, Gulu, que são as pessoas que estão formadas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, ou só com mestrado, ou com 3 pós-graduações, sim, que a gente brinca aqui nos bastidores e chama de super formado, que é o cara que está super formado tecnicamente. E aí o Amoroso já teve um episódio que, se eu não me engano, ele falou que é fantástico, ele fala, o cara, no Brasil, o cara vai para academia, vira PhD, e aí ele passa a ser um polímata. Ele acha que é um polímata, ele acha que sabe de tudo, pode falar sobre tudo, fala sobre política, a gente já falou sobre isso. Mas o foco aqui é, esse cara que está com essa formação, e a gente vê isso na prática, e não tem sucesso profissional de fato. Tem dificuldades com a carreira. E o que é o entendimento que eu sei que é de vocês, eu estou levantando a bola para passar para vocês, já me estendendo mais do que eu gostaria, que falta essa base comportamental, falta essa base filosófica, falta aquilo que a gente está querendo entregar, pode parecer um pouco arrogante, pessoal, mas a gente precisa se posicionar nesse sentido. Estamos aqui com pessoas que têm o sucesso profissional, que têm esse entendimento, que estão na profissão, independentemente da sua formação. O Amoroso está com mestrado, o Gulu com as suas pós-graduações, e eu com porra nenhuma. E dentro disso, conseguindo desenvolver a carreira. E a gente vê colegas nossos com dificuldade de desenvolver a carreira. E sempre o que eu falo, o problema está no desenvolvimento humano, que desemboca no desenvolvimento profissional. Se você se desenvolve como ser humano, se você evolui positivamente como ser humano, porque você pode evoluir negativamente, se você evolui positivamente, isso se reflete na sua carreira profissional e faz toda a diferença. Então, o início é na base humana, que eu acho que é a preocupação que eu sei que é de vocês. Então, já estou encerrando esse meu prolegômenos, introdução grande pra caralho. Eu vou quebrar um pouquinho o nosso combinado. Eu falei pro Amoroso começar, mas eu posso vou dar uma palhinha bem pequena. Pode ser? Porque eu acho que esse fenômeno que o Alan tá falando, que a gente observou,
na realidade, é o fenômeno do cara que se forma, ele se especializa bastante, então ele se interessa num determinado assunto, ele vai, faz um mestrado, doutorado, enfim. Alguma combinação dessa que o Alan falou, né? 3 pós-graduação e um mestrado, um doutorado, enfim. E aí ele se especifica realmente, ele se especializa realmente e é muito bom nisso, bom pesquisador. Só que a gente percebe que algumas dessas pessoas, outros não, né? Mas algumas dessas pessoas têm a dificuldade na hora da aderência com o cliente, com o aluno, né? Ele vai dar aula de personal e às vezes ele não consegue criar essa aderência e acaba ficando realmente no âmbito acadêmico. Ele não consegue fazer essa transferência, não é que ele não consiga, mas alguma coisa ficou deficitária na formação dele, que ele não consegue manter esse cliente, e aí fica trocando um de cliente, acaba se estimulando e vai para os artigos científicos, e fica naquele... E eu acho que essa pessoa, até numa palestra recente que a gente assistiu, né, foi o tema, eu posso falar aqui, o tema do Léo Cabral, né, que ele falou. Ele falou assim, o que você sente quando uma pessoa tem uma capacidade técnica menor do que a sua e ela está cheio de alunos e você, que é um super formado, tem dificuldade? Dói muito, né? Então era essa a introdução. E só complementando que o exemplo que a gente está dando não é uma generalização. Então todo mundo que tem... A gente não está pichando... Mas eu falei isso. Quem estava com atenção viu que eu falei assim, algumas Não, mas eu tô falando pessoas. porque eu fiz a introdução e eu não fiz esse eu vou chamar de disclaimer importante. Que é, a gente também conhece muita gente que, porra, com super formação e bem pra cacete. E aí o cara voa, onda, né? o cara voa. Aí realmente... Sujeito realmente Tem cara completo. super formado, ruim que voa também. Sim. Tem alguns ainda tem esse caos aí, que não é o normal, mas... É mais difícil. Mas o cara super formado ruim que voa, no aspecto humano, às vezes ele não tá tão ruim assim. Por isso que eu quis esse é que é o ponto que eu queria trazer. Sim. Esse cara, ele consegue... É difícil falar sobre isso, Amoroso. Porque ele consegue... Ele não conseguiu ali, mesmo com a superformação, porque você vai passando nos processos e às vezes você vira um doutor que não conhece direito aquilo que você está estudando. Quanto mais o resto. Né? Mas se ele tiver uma capacidade, aí uma outra capacidade mais comportamental, pode ser que na lida ali diária, para dar aula de personal, por exemplo, ele seja bem sucedido. Mas ainda assim, para ele, aí falta realmente o entendimento para dentro daquilo que ele fez, ele conseguir pegar o aspecto total. Mas não é disso que a gente está tratando, que aí para mim, isso é uma outra parada. Porque especificamente, porque a mesma ciência tem um PhD. Só que o objeto que ele está estudando é um ser humano, né? É um médico, é um psicólogo. Então vai ter que ter um certo tipo de abordagem. Agora, se ele estiver estudando um mineral, a relação do homem com o mineral é diferente do homem com o homem, né? Do ser humano com o ser humano. Então, é aí que entra essa formação que a gente já conversou algumas vezes, que a gente acha que houve um déficit na formação na nossa faculdade. Porque é isso, o cara vai lá, ele está lá na parte teorética, mas quando ele vai para a prática, ele está diante de um ser humano, e a gente sabe da complexidade do ser humano. Né? Estudar um mineral, estudar até um animal, é outra relação. Essa transferência... Exatamente. Que é muito difícil de fazer. Difícil de fazer. É muito difícil. Por isso que é você abaixar um pouquinho a bola, para você poder enxergar não só a coisa específica, você vai, sei lá, tá joelho, ou um distúrbio psíquico, alguma coisa, então você está ali no específico, mas de olho no todo. Né? Com o exemplo que eu dei no mineral, esse todo, ele não... É porque a forma dele, né? A forma formal, né? Quem tá na assinatura não é o caso aqui aberto, mas vai entender. O que é forma formal. Tem aula lá, pessoal, sobre a cadeia do ser. Exatamente. Primeira aula. É a primeira, né? Então, primeiro módulo. Que já tá lá disponível para quem assinar. Quando você entra nesse ambiente limitado da ciência, que chamam de Torre de Marfim, né? É um termo comum que a galera diz sobre a galera que está na academia e tem dificuldade de descer da torre, né? A galera da Torre de Marfim.
que quando você vai para aquele ambiente reduzido, limitado, recortado, que é um ambiente de estudos, o bio tá em proeminência. Porque como tá tão limitado, o sujeito já sabe o que vai ter que fazer, tem que obedecer regras muito limitadas, Exatamente. tem um mínimo de intervenção ambiental, social e etc. Lógico que acontece alguns percalços, mas na maioria não. Que eu posso dizer até do meu estudo. O sujeito tinha que entrar, tinha que tomar um medicamento, fazer uma tarefa motor e sair. Quando o sujeito entra ali, ele sabe que tem que executar tal coisa, ficar com o corpo extremamente parado, o cara só movia o dedo. E aquele ambiente controlado, todo matematizado, ele conseguia fazer com que a gente chegasse a certas conclusões. Só que, ainda mais se o indivíduo estudar rato, né? Quanto mais o cara se aprofundar naquilo, quando o cara entra, aí a proeminência do bio vai perdendo força e vai se equalizando quase que com o social e psicológico, né? Vai aproximando. Eu acho que ainda tem uma proeminência do bio, de uma forma geral, na ciência. Mas o psíquico e o social vai crescendo muito em relação a isso. Então, são ambientes um bocado diferentes, né? E, tecnicamente, o cientista, o apertador de parafuso gourmet da ciência, da área das ciências naturais, ele, tecnicamente, tinha que trabalhar na ciência e viver daquilo, né? Digamos assim. Ele não teria que precisar dar aulas de personal, ele não teria que precisar agir na empiria, na prática. Tecnicamente, ele tinha que produzir conhecimento. Só que tentar trazer aquele conhecimento para intervenção, só que os interventores, os treinadores, a galera que teriam que fazer esse papel de, conjuntamente com eles, interpretar aquilo e botar. Como são mundos muito diferentes, o cara tem dificuldade de transladar isso. Eu digo até pro meu orientador, acho que, não sei se eu já comentei aqui, que pediram para ele personal, ele falou, não sei dar personal. Ele é formado em educação física há mais de 20 anos, acho que 25 anos, sei lá, por aí. Ele falou, não sei dar personal. Não sei o que fazer contigo. Vou te passar por um rapaz aqui que é bom, que vai saber fazer contigo. Aí, uma vez, ele falou... não, ele ensina sobre controle motor, desenvolvimento motor. E quando a gente foi fazer um curso que tinha grande parte prática, ele falou, não tem transferência direta. Não tem, eu não consigo fazer o que eu faço no laboratório para pessoas. Vocês vão ter que interpretar aquilo e adaptar esse mundo. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Eu não vou conseguir controlar as variáveis. Então, o cientista, se ele não decide, dá pra trabalhar com rato. Qual é a troca que tem com o rato, né? O cara vai chegar a conclusões, aí o cara vai ter que transportar aquilo para humano, teoricamente, para depois passar aquilo para prática. É muito... Não quer dizer que estudo com ratos é inócuo e não funciona. O que o Amoroso estava falando, né? Assim, que um pesquisador teria que viver só de pesquisa, né? Aí teria que ter um link, uma ponte entre os pesquisadores, e os profissionais de ponta da prática. Teria que haver um link para poder ter uma ciência de mão dupla. Porque senão o cara fica pesquisando um negócio que não... Não, exato, de mão dupla. Não precisa, não serve para nada, né? Ou então, realmente, assim, assim, na minha cabeça, assim, o Ney, por exemplo, para mim é o Ney Mesiar, fisioterapeuta, para mim é uma referência nisso, porque eu conheço ele há muito tempo e eu sei que ele pesquisa e a prática clínica dele também é quase 50%. Sim. Porque ele tem muito trabalho publicado e eu sei que ele atende direto. Então eu acho que isso seria uma boa combinação. O exemplo do Ney, eu acompanho lá um pouco também, não tanto quanto você que você conhece pessoalmente, mas é um exemplo foda. É um nível de profissional muito acima da média. Eu quero fazer não sei se uma correção, mas a gente fica falando, aqui eu fico falando, depois às vezes, quando eu vou refletir sobre o que eu falei, falo, puta merda, não deixei isso claro e tal. É um cuidado que a gente tem, de vez em quando as coisas a gente esquece, mas eu lembrei aqui agora, e eu acho que esse ponto é importante colocar. Quando a gente está falando quando a gente entra aqui para discutir esse assunto dentro do nosso podcast, a gente está falando da formação, está falando do desenvolvimento humano, mas a gente não está falando que é isso que vai levar ao sucesso profissional. O que a gente está dizendo é para você aumentar as chances do seu esforço ser melhor direcionado e aumentar as chances de você ter sucesso. Não tem garantia de sucesso. Você pode fazer tudo certinho na vida. É por isso que às vezes eu me assusto quando alguém fala assim, fulano comia bem,
fazia atividade física, tava com a composição corporal em dia, não era um cara estressado, não tinha problema disso, e morreu aos 41 anos de idade. Ele estava diminuindo a chance disso acontecer, mas ele não estava retirando a chance. Quando você tem todo o comportamento adequado, você diminui a chance de cagada e aumenta a chance de dar certo. Você não garante que não vai ter cagada e não garante que vai dar certo. Você não é garantia. Tanto que aí, amor, dentro do que você falou lá no início, você vai ter pessoas que falam assim, pô, vocês estão falando aí que pô, é importante ter um conhecimento, entender de comportamento humano, ter o conhecimento técnico que é básico, que tem que ter, que vem junto. Pô, mas eu acompanho aqui uns caras que são mais antas e estão arrebentando aí, ganhando dinheiro pra caramba. Pô, acontece. Porque tem gente que faz o negócio, esse é o mundo real. Agora, qual é a chance daquilo acontecer? É menor do que se aquele mesmo cara tivesse preparado. Aí, o que eu estou dizendo é que você vai ter de tudo no mercado. Você vai ter o cara bom pra cacete, você vai ter o cara mal. Mas o cara que tá mal, para ele aumentar a chance dele melhorar, para mim, na minha visão, ele tem que se desenvolver primeiro como pessoa. Sim. Eu posso falar até por mim que eu fiz mais coisa errada do que certo. O Alan também tá um pouco nessa levada também. Porra! Entendeu? Também, Tô falando assim, fazer certo depois de velho. fiz mais coisa errada do que certo em termos de escolhas mesmo, dentro da profissão. E deu certo. E agora tô num papel que eu tô com mais de 20 anos de formado. Que eu falei assim, pô, como seria bom se eu tivesse alguém que pudesse não me mostrar o caminho certo, mas me dar algumas direções, alguns conceitos que fizessem com que esse processo que aconteceu comigo, sei lá, em 10, 15 anos, pudesse acontecer em 3 anos, né, em 5 anos de estudo. Né? Só que foi muito, né, Alan? Nós dois, a gente já conversou sobre isso. Foi quebrando muito a cabeça, muito. E o Amoroso está falando que ele também, mas ele larga um pouquinho na nossa frente. Você entendeu isso mais rápido que a gente. Na tua idade, a gente ainda estava patinando. Agora, você, hoje, no caminho... Tem sorte pela geração, né? Também por onde eu me... Não sei, porque Porque na nossa geração... vocês mais novos, tinha uma diferença cultural, né? No ambiente. Mas tem muita gente que daquela época que engrenou mais rápido que a gente também. Não é, isso é individual. As hipóteses são válidas, mas eu acho que realmente é mais uma contingência sua mesmo. É mais um mérito seu e um demérito nosso. Qual a cagada, né? Faz Nesse parte. ponto, Tem uma sorte de ter caído pra lá ou pra cá. Tem uma questão aleatória aí, tem uma questão do ambiente. A fortuna que eu tava falando aí. E um dos processos que fez a gente melhorar é justamente o que a gente está tentando passar e dar uma acelerada. A gente teve que, praticamente sozinho não que não foi a gente pensando sozinho, mas foi a gente buscando sozinho, ferramenta aqui, ferramenta ali, ele é um negócio aqui. Eu tive uma virada de chave conversando com um físico. Então, assim, foi totalmente quebrando a cabeça, indo ali, até que... Aí cortaram muito mato pra galera seguir muito a trilha. E a gente, é o que ela tava falando, não é que a gente queira que daqui a receita de bolo. A gente quer fazer uma abertura, você, pensa um pouco diferente. Isso aí é muito importante, Gulu. Então, eu quero falar sobre isso. A gente está aqui num episódio, meio que é um episódio diagnóstico. Está mostrando que algumas coisas acontecem. Não é um episódio de solo, faz isso, faz isso, faz isso. Porque não tem o faz isso, faz isso, faz isso. E aí é um jabá mesmo que eu estou fazendo. Porque na assinatura, a ideia da assinatura é essa, provocar esse crescimento a partir de uma abordagem, a partir da filosofia. Para fazer raciocinar. A gente não vai ter, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, não é... nossa assinatura não são os 5 passos para o sucesso profissional. Exatamente. Os 3 livros que você precisa ler para se tornar um personal de sucesso. Exatamente. O que seria totalmente uma contradição a gente estar falando de filosofia e a gente começar a entregar protocolos e caminhos totalmente delimitados e ficar fazendo crítica, que também não é o papel nosso. A gente está aqui querendo fomentar, provocar, fazer perguntas provocativas, que é o papel da filosofia. A gente está querendo analisar de um ângulo, de outro ângulo, fazer uma dialética, melhorar o nosso discurso, o nosso argumento. Esse é o nosso intuito. De vez em quando, Gulu, eu recebo uma mensagem ou uma ligação, ou as pessoas me convidam
Pô, Alan, eu tenho um tempinho para tomar um café comigo, posso te ligar para pedir conselho profissional. Isso acontece comigo. Um coach. Um coach, uma Coach mentoria. de verdade como era antigamente. Já teve gente que falou, pô, Alan, por que você não monta a mentoria? Porque Realmente. eu não sei nem como é que começa a fazer um negócio desse. Eu acho que a mentoria está aqui dentro da nossa assinatura. Acho que isso é a melhor mentoria. Aí quando a pessoa me liga, fala assim, eu tô com esse problema, como é que eu faço? Eu falo assim, cara, como é que eu vou tomar essa decisão para você? Exatamente. Como é que tu faria? Como é que eu faria? Eu posso falar o que eu faria no seu lugar e dar uma cagada enorme na tua vida e eu não quero ser responsável por isso. Então, como é que eu posso ajudar você? Como é que eu posso ajudar? Cara, você tem que se preparar. Eu não tem como ajudar numa conversa de telefone, num café. Eu posso contar um pouco da minha história, se você quiser ouvir. E aí, te inspirar e você... Agora, eu falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Eu posso falar, olha isso, avalia isso, e normalmente é isso que eu faço. Avalia, pesa isso, pesa isso, pesa isso, e de acordo com o que você quer, me fala exatamente o que você quer, o que você pensa da sua carreira, e eu normalmente tenho uma conversa boa nessas horas que eu sou procurado, mas eu não saio dessa conversa dizendo, faça isso. E ó, tem um conflito de interesse aí, porque se a gente for pensar bem, se você montasse uma mentoria, que é o que as pessoas querem, um caminho que você fala assim, ó, vai por aqui, vai por ali, talvez você atingisse um sucesso e financeiro também mais rápido, só que você está fazendo uma coisa que é justamente o que você acredita, que é, olha, eu não vou te dar um caminho certo, eu estou lançando um produto que é menos vendável, né? Porque se você lançar essa mentoria, seria mais vendável. Mais vendável. Por isso eu estou falando de conflito de interesse, porque financeiramente, em termos de sucesso, de seguidores, a mentoria com protocolos e caminhos definidos... 10 passos, 3 passos. Entendeu? Exatamente. Só que olha só o que você está tentando fazer. Lançando um produto que é menos vendável, mas que você acredita que esse é o caminho, que é uma abertura, não um protocolo. E que é um produto que, neste momento, na Sociedade Metamorfoses, eu nem tenho aula lá gravada. Porque eu acredito que a base que vocês estão dando, ela é mais importante. Depois a gente pode chegar lá um pouquinho na minha experiência, a gente está desenvolvendo esse caminho, na sua também, a gente vai chegar lá. Mas não adianta fazer isso sem ter essa base que vocês, nas aulas que vocês gravaram e estão gravando, essa base que vocês estão dando. Esse é o meu entendimento. Na assinatura, no segundo eu começo, que é a assinatura de obesidade e emagrecimento, aí a minha cara está lá, minhas aulas estão lá, porque aí é específico para lidar com as pessoas que estão obesas, que estão com sobrepeso e precisam também emagrecer. Por isso que eu sempre falo obesidade e emagrecimento. Alan, comercialmente, você tinha que falar emagrecimento, mas não é emagrecimento. Eu estou falando de obesidade, que dentro dela também tem a questão de precisar emagrecer, mas tem outras coisas envolvidas. Mas o assunto aqui não é esse. Só para o pessoal entender que assim, são dois produtos diferentes. E eu tenho certeza que na Sociedade Metamorfoses, na nossa Sociedade Metamorfoses, daqui a pouco eu vou olhar e falo assim, cara, tá precisando ter uma aula assim, eu vou entrar lá e vou dar. Eu acho que a gente pode partir daqui, porque só no início desse episódio a gente falou sobre o fenômeno que a gente observou, e agora, nesse meio agora, a gente está falando o quê? A gente está falando que a gente não está criticando, que a gente não está querendo entregar uma receita de bolo, né? Que a gente está estamos fomentando esse assunto para que, de repente, quem está escutando, que seja a dor da pessoa, ou que seja uma dor parecida, mas que pode ser sanada por esse caminho, e o nosso objetivo é esse. Agora, voltando um pouquinho aos superformados, Exato. Tem o problema que é desde o Império Brasileiro, né? Que é o problema do doutor, né? Do louvor ao título de doutor. Antigamente, o cara fazia, normalmente, ou medicina ou direito, tinha engenharia também, mas quando o cara se formava em direito, ele era doutor, ele tinha opinião acima de qualquer outra opinião da sociedade. No meio que ele estava, ele era o cara referido, era o cara que falava de tudo, orientava todo mundo, era uma verdadeira autoridade. Uma verdadeira autoridade. Num período que tinha muito mais ignorância, mais conhecimento espalhado, né? Se espalhou muito com a globalização. Então, quem se formava em direito era... Então, isso, desde o Império para cá, principalmente envolvido ao direito, essa coisa de ser doutor... Que era só... Que o doutor, na época, era só o cara formado em direito. Formado em direito. Não tinha doutorado, não. Tinha doutorado, mas não dos caras que não faziam ele, né?
Era doutor, cara formado em direito, então ele tinha isso, se propagou culturalmente e ficou coisas enraizadas até hoje. E, por exemplo, o cara que tá na academia, na Torre de Marfim, ele precisa também se humanizar. Como é que ele vai se humanizar? Agindo na prática, metendo a mão na massa, lidando com seres humanos. Uma coisa que eu gostei muito, Alan, foi no simpósio que teve da Movement, o rapaz que foi ensinar sobre levantamento terra. Que ele falou que tinha o teste de 1RM, do levantamento terra, os cientistas lá, todo mundo frango, assim, um termo zoeiro, né, brincadeira. Ninguém treinava, se treinava, sei lá, o que não vivenciou coisa. Eu já fiz um levantamento terra, pra mim, relativamente pesado. Eu tentei já experimentar tudo, quanto é coisa, pra saber o que acontece ali. Fazia o teste de 1RM com o cara, que é levantador, de alto nível. Aí, beleza. Aí depois projetava 90% da carga e falava, você vai ter que fazer 3, 4, sei lá. Aí, Sessões, né? Repetições. Não, Com 90%. Também 3, 4 sessões. Aí ele, impossível. O cara virou pro cientista, que matematizou a ação empírica do cara, matematizou. Um RM é 100%. 90%, o cara não pode fazer 1 ou 2 repetições, ele tem que bater 3. A matemática tá falando, a matemática é verdadeira e ela tange o real, assim como tem uma correspondência direta. Aí o cara falou, não dá. Primeiro, não dá pra fazer com essa frequência. Segundo, eu não vou conseguir atingir esse número de repetições. Mesmo que eu faça uma vez na semana, descanse a semana inteira, eu não consigo fazer 4 repetições com 90% da RM. Pô, mas a matemática descreve que 90% você conseguiria sair de um RM. Não, cara, vou conseguir fazer 1, 2 já na merda. Aí ele se negou a fazer, ele falou que foram 2 artigos, e ele acabou não fazendo porque ele não tinha capacidade, um cara de altíssimo nível. E agora? Falou, pô, cara, esses caras não têm a mínima noção de como é levantar uma barra pesada. Não quer dizer que o cara vai lá, todo pesquisador tem que botar 100 de cada lado no levantamento terra, não quer dizer isso. Mas com a vivência prática, e quando o cara disser isso, você já vai... Não, realmente, como eu já vivo muitas coisas práticas, já vivo o meio humano, já sei quais são as variáveis, não vou teimar com ele, que eu não acho que ele tá inventando, que ele tá se fazendo de rogado para evitar o estudo, não. Realmente, tem certas coisas que a matemática ali, no e cru, não vai me dizer diretamente o que o cara vai conseguir fazer. A vivência do cara, o cara sabe, é aquilo que a gente falou lá no início também, que é o caminho de mão dupla. Se você vai fazer uma pesquisa, vem aqui, busca essa informação na prática, do que realmente a prática precisa e se dá para fazer isso. Porque esse exemplo é foda, porque vocês querem estudar um negócio que não dá para estudar dessa maneira. Exatamente. Aí você vai ler esse artigo, você vai interpretar e vai querer extrapolar para a prática. Olha o tamanho do problema que tem aí. Então, essa via de mão dupla, né? Da gente aproveitar o que está aqui. Gente, não é todo estudo que acontece isso, a gente não está dizendo que a ciência não serve para nada, pelo amor de Deus. Até porque eu leio essa porra todo dia, né? Tem que tomar cuidado. Se isso seria um inútil, né? Todo dia. Porque a gente fala, tem que tomar cuidado com a interpretação. A gente fala o lado que ninguém fala. Então, vocês estão dizendo que a ciência... Não, a ciência é muito importante, pelo amor de Deus. Com certeza, pelo amor de Deus. A questão é, ela não é um ciência, Deus. Meu Deus, estava tudo caindo aqui. Ela não é um Deus infalível. E a gente está trazendo os aspectos que eu acho que... Exatamente isso, Maurício, que ninguém aborda. Ou aborda-se muito pouco. A gente está tendo só para você não ser cientificista. Uma certa coragem de falar sobre isso aqui. Mas eu só queria fazer essa lembrança de que se os caras tivessem ido perguntar para ele como é que dá para estudar, saía um puta de um estudo aqui, porque eles têm o material e a capacidade de estudar que retornaria para a prática. Provavelmente fizeram um estudo, se eu não me engano, sem o cara da capacidade dele. E ele fez essa crítica muito bem feita. Qual é a validade desse estudo para a prática? Isso é muito salutar pra gente. Esse exemplo dele é muito bom. Foi muito feliz. Boa lembrança. Porque a ciência, ela é a descrição da realidade, né? Como é que eu vou querer impor uma coisa que não é realidade na realidade? A ciência é tentativa. É quase como uma ideologia, virou ideologia. Eu quero impor uma coisa irreal na realidade. A coisa não consegue ser feita, como é que eu vou querer impor? Não, mas a ciência da matemática está falando aqui... Negócio feito para explicar o fenômeno. É descritivo, ciência descritiva. Descrever o fenômeno, entender o fenômeno, não estuda o fenômeno de fato. Exatamente. E tenta explicar. Cara, olha que loucura. Olha isso é cientificismo, né? É a quantidade de erro que vai sendo carregada aí. Aí vira ideologia, né? O cara quer... vira isso ideologia. Deve acontecer sistematicamente em tudo quanto é área, né? O cara tem uma representação, a gente tenta tomar cuidado com isso na física e tudo, que é tudo feito em representação matemática, quase não tem
visualização do fenômeno, é predição matemática, Cálculo. probabilística. Só que, pô, eu imagino, eles tomam muito mais cuidado quanto a isso. Por isso que chega lá no Quantum, eles suspendem muitas certezas, porque muita coisa não dá pra saber, só com a probabilidade. Imagina, ó, tem umas probabilidades, a matemática disse isso, eu vou impor na realidade, é tal. Ele sabe que vai estar sendo leviano. Inclusive é aí que muitos físicos se tornam Filósofo. religiosos. Filósofo. O cara acaba metendo na lacuna da explicação. Eu tenho um livro que o cara fala sobre isso, né? Porque eu acredito naquele que Wolfgang fez o Schmidt, mundo. não? Não, é um Antonini, é um italiano. O título do livro é Porque eu acredito naquele que fez o mundo. Tem muito... E ele fala, cara, eu fui lá investigar, quando começou a complicar, eu falei, meu irmão, tem alguma coisa aí que Tem alguma coisa por trás. que não dá para explicar, e estou falando aqui, um agnóstico, falando disso, porque você balança, cara. Por isso que eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Porque, cara, tem uma hora que você começa a olhar certas coisas e você fala assim... Eu acho que a posição ateia é polemiquinha, né? Não é nem tão polêmica. A posição Amoroso tá ateia, que tá. ela não se prova por si só, né? Cara, eu já fui ateu há muito tempo, militante de brigar com os outros na internet, tudo. Eu convenci meu pai e meu irmão, só que depois eles voltaram atrás, né? Mas eu tentava convencer todo mundo em volta de mim, já fui chato, né? Aí depois chega e fala assim, pessoal, desculpa, não voltou, é bem assim. acabou tudo. Só que já estão acostumados, né? Que vai mudando. Mas é uma posição que não se sustenta, né? Porque tem muita lacuna, você não consegue provar a ausência. Como é que tu vai provar a ausência, cara? Então ela é contraditória por si só, né? Provar o não ser. Pô, como é que não dá pra provar o não ser? Não ser é o não ser. Quem tá lá no curso vai saber o que é não ser pela boca do Gulu, né? Vai lá, assina que tu vai saber. Assiste as aulas do Gulu, nosso querido Gulu. Mas só uma polemiquinha também que o... Polemiquinha. Agora vai pegar, né? Que o Alan Ele tá falando que não ia criticar, só ia dizer que agora já estão criticando. Não, que justamente isso que o Alan falou assim, né? Que não que eu esteja falando mal da ciência, porque hoje em dia a gente, assim, tem até um vídeo, uma brincadeira que o cara começa a falar assim, não, porque ontem eu fui ao cinema, não que eu tenha nada contra o teatro. Eu comi uma pipoca salgada, Tipo não isso. que eu tenho nada contra a pipoca doce. Pô, Porque se a gente... Cara, cara, é chato isso, cara. A gente tem que ir fazendo disclaimer Pô, toda hora. cara, entendeu? Mas aqui, tudo bem, para algumas coisas a gente faz. Porque, pô, sabe, assim, de Mas repente, é chato mesmo. A pessoa que tá assistindo a primeira vez, de repente, beleza, agora, quem tá assistindo, pô, toda hora a gente fala, cara, que a gente não tem nada contra pela ciência, muito pelo contrário. Cara, Muito pelo contrário. deixa eu dar um exemplo disso aí que você acabou de falar, que aconteceu comigo, num post que eu fiz. a gente tem contra cientificismo. Que eu falei, né? por Exato, quê? verbo. Porque eu tenho uma visão crítica, uma coisa assim que eu escrevi, sobre o excesso de atenção que a educação física dá à hipertrofia. Cara, O excesso de atenção. é o excesso de... Fudeu. Não que não tem que dar atenção, Cara, é o problema eu de analfabetismo. É analfabetismo funcional. É analfabetismo. É. Desculpa, pessoal. Aí eu vou dar uma polemiquinha também, igual é a Morocinho. Vou dar um esporro leve. Nós todos nos encontramos nisso e estamos tentando Porra, mudar. é só exatamente, entender que é exatamente. analfabeto funcional, como eu entendi que eu sou. É. Porra, mas aí, excesso de atenção. O que eu... Puta que pariu. Eu O que tô o cara falando lê? pra não dar atenção, que não serve pra nada. O cara lê que, Eu tô Alan, você falou que a massa muscular não é importante. Ah, Pô. puta que pariu, meu irmão. Porra, quer dar vontade de apagar o cara do... Aí aquela história da preguiça Porra. que eu vou ter que voltar 3 É, casas. cara, Porra. pô, lê de novo. Aí eu vou ter os caras que falam isso. Lê de novo. Os caras que fazem isso no comentário, eu nunca fiz, não, mas dá vontade. Lê o post de novo, por favor. Agora com calma. Leia novamente, com mais Isso é caso- atenção. Eu tenho até o caso da minha mãe, né? Que minha mãe é aluada, né? Engraçada pra caramba. Eu falo com a minha avó. Ô, vó, a gente fala uma coisa pra minha mãe, ela escuta palavras saindo da nossa boca e ela cria uma interpretação, não exatamente do que a gente falou. Ela cria uma interpretação do que tá na cabeça dela relacionado ao que a gente falou. isso é muito comum. muito Aí ela comum. responde o que tá com ela, não o que tá comigo que eu passei pra ela. É uma coisa muito louca. É muito loucura. É como assim, ó, eu falei uma coisa crua pra você. Você vai entender essa coisa crua, vai tentar responder de forma crua o que eu te falei. Ela não, entra aquela coisa crua, aquele negócio entra, ela pega um aspecto que ela gerou atenção dentro dessa coisa crua, faz uma depreensão gigante, no fim dessa depreensão ela solta o que ela depreendeu, que às vezes tá muito longe do que tu falou. Isso é analfabetismo funcional. Famoso Mas o brasileiro, desculpa, mas o popular brasileiro telefone é sem muito fio. disso. O brasileiro tá muito... E isso tem que você
infelizmente, tem que bater muito tempo na linguagem para aprimorar muito isso. A escola não faz isso. Assim, o que eu tava até vendo, por exemplo, eu tava lendo o Vita Caroli Magni, que é a biografia do Carlos Magno, né, pelo o Enhart, né, que era um cara próximo a ele, um bispo não, acho que era um padre, algum clérigo. Aí o Carlos Magno ele foi analfabeto. Ele se alfabetizou depois, né, quando o pai dele já estava na nobreza, passou o título para ele de rei. Ele aprendeu, sabia a língua franca, que era uma língua germânica, aprendeu latim, falava latim tão bem quanto o dialeto franco e sabia alguma coisa de grego. Mas quando ele não conseguia escrever. Ele passou nesse período de analfabetismo, ele não aprendeu a ler e escrever. Ele falava muito bem, se expressava muito bem, retoricamente ele era muito bom, mas ele não conseguia escrever de jeito nenhum. Ele gostava de ler o Cidade de Deus do Santo Agostinho, era o livro preferido dele. Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Ele adorava, mas ele não conseguia descrever, ele não conseguia escrever sobre o que ele aprendeu. Então, já mudei para educação, né? Não, mas eu acho que é isso. Essa Mudou, parte inicial da educação, tudo bem, criança, você não controla a tua realidade. Mas você precisa se alfabetizar. Aí qualquer coisa é bom. Qualquer alfabetização é bom. Lógico que tem umas melhores, claro, né? Mas qualquer uma é melhor que nada. Isso aí é até meio óbvio, né? Tem que se alfabetizar de alguma forma, porque dali também você não consegue... O cara passou a vida dele estudando depois. Teve o Alcuino de York, que ele pegou o melhor professor da Europa. Quem é o melhor professor da Europa? É um monge bretão. Tirou o cara da Bretanha, trouxe para o Império Franco, falou, você vai ser meu tutor, meu mentor. Era absurdo. Já ouviu falar do Alcuino de York? Já. Porra. Não conheço, o cara mas já ouvi falar. ensinava ele tudo quanto é arte. Aristóteles com Alexandre o Grande, né? Sim, a história com o Alexandre o Grande. Aí tinha um professor de retórica, se não me engano, muito bom na Itália. Tirou o cara, ele pegou os melhores da Europa, ensinou. Mas mesmo assim não conseguiu escrever. O cara era muito bom nas artes, estudou a vida inteira, mas não conseguiu. Então, esse período inicial, você precisa se alfabetizar, né? De qualquer forma. Mas e depois tem que buscar as artes da linguagem para poder conseguir interpretar a ciência melhor, né? O cara chega na academia, ele já tá mal formado, né? Porque é difícil ter uma boa formação linguística no geral. Aí depois ele vai aprender a técnica, vai se desenvolver na técnica e magicamente quando ele pegar o título de PhD, ele, sei tudo. Só que ele tá com um déficit muito grande na linguagem, né? Mas é uma coisa que também a gente não pode... A gente tá ajudando, mas com vocês já adultos, né? Com nós estamos tentando nos ajudar adultos também. Esse é um ponto rapidinho, Gulu, que assim, a gente falou aqui... A educação acaba me enfiando. Não, mas tem que... É para falar... Acho que isso faz parte do que a gente tá falando. Educação continuada? É verdade. A gente solta umas coisas aqui, talvez as pessoas às vezes não entendam. Eu falei, eu sou um analfabeto funcional. Você, como assim? Dá um susto na galera. Dá um Alan, que eu acho brabo, o meu coach é analfabeto funcional, não dá, né? Mas é que quando você quando você começa a estudar de verdade, pessoal, você vai lá olhar algumas questões de interpretação, você vai ler... É doído demais. Dói e você olha assim, cara, eu tô ainda... Engatinhando. E por isso que tem que se dedicar diariamente. Eu falo, você só vira a chave quando você olha pro texto, você vê os caras de alto nível falando, tu fala, caraca, eu sou um merda, irmão, sem nada. Como é que é? Nasci, cresci, não entendi nada e morri. Tu acha que entendeu, mas você não entendeu. Eu apanhei. Uma das porradas que eu levei nesse sentido foi lá no Tomás de Aquino. Quando eu fui ler, porque essa minha coisa de querer investigar a questão do apetite, da apetência, né? No inglês tem um pouco de diferença, que é legal. Aqui no Brasil, no português, fica o apetite... a apetência meio que se junta. Então, você dá uma tradução, quando a gente fala apetite, a pessoa só entende fome, mas é apetite enquanto inclinação. Inclinação, eu ia falar isso. Inclinação, para mim, é a melhor palavra que agrega ali para você entender. Que é importante que eu trago de volta ela para o apetite na hora de falar sobre obesidade. Sim. Mas ali, cara, teve um esclarecimento para mim gigante, mas doeu muito, cara, porque foram várias porradas. Eu falei assim, cara, tem que ler de novo aqui. Vou ler. Tem que ler de novo. Cara, não entendi isso aqui. Aí você vai se sentindo... Aí, claro, as bases filosóficas ajudam de você vir numa progressão. Eu dei um saltinho por conta de uma curiosidade muito grande minha. Não era para ter ido já pro São Tomás de Aquino, mas eu precisei ir. E doeu. E aí, é uma das... E quando... Teve um vídeo amoroso que foi você que me mandou, não vou lembrar agora, que quando eu acabei de ver o vídeo, eu falei... Sou analfabeto funcional. Rafael Falcão. Falcão, né? Acho que foi isso.
Falei, cara, obrigado por ter me avisado que eu sou analfabeto funcional. É foda, né? Admitir isso... Isso não é, pô, a gente não tô dizendo que eu sou burro, que eu sou despreparado, que eu sou ignorante, eu sou em algumas coisas. Lógico que a interpretação da ciência, para você interpretá-la de forma a colocá-la no mundo, você precisa de letramento. Quanto mais letramento, melhor você vai interpretar e vai botar. Mas a ciência, o artigo linguisticamente exige muito pouco. Você não precisa ter um conhecimento de linguagem muito avançado para entender um artigo. Ele é muito tácito ali, ele é muito básico. As explicações, a metodologia é muito rígida, não precisa... Só que para você desvelar aquilo para a realidade, para transferir aquilo e entender a realidade junto com aquele conhecimento, aí quanto mais letrado você for, melhor. Uma das coisas que não tem limite, que não faz mal, é letramento, né? Não dá indigestão, tu não passa mal. O resto, quase tudo faz mal. Explica quando você fala em letramento... Dá um mal-estar de vida. Explica que quando você fala em letramento, você não está falando em titulação. Não é título, não é título. Porque aqui no Brasil, o cara, à medida que ele vai ganhando título, ele vai virando intelectual. Sim. Ele acha que virou intelectual. Sim. Aqui é foda isso, cara. Eu via nas eleições, cara, né, para todos os lados, né? Para motivar não votar num e votar no outro e vice-versa, né? Nos dois lados lá, que a gente tem sempre essa polarização no Brasil, se olhar historicamente. Tava muito polarizado, sempre foi. O ser humano é muito dicotômico, sempre né? Foi, Se bem que os Estados Unidos tem, né? Republicano, democrata. Na Inglaterra tem o Eagle, conservador e trabalhador. E aí, amor, os caras, eu entrava assim, o cara dando toda uma explicação política. Assim, porra, eu não sabia que esse cara era político, não, que ele era filósofo nesse nível. Estudou ciência política, né? Lógico que eu tô debochando, tá? Porque quando você lê, você vê que o cara não é pra falar sobre aquela porra. Tá se metendo nisso por quê? É a falação de merda. Sim. Que a gente tava conversando aqui em off. O cara fala merda. As pessoas não têm vergonha de falar merda. Não é mais fácil falar assim, cara, eu não sei sobre isso, eu tenho aqui minha posição, dentro do que eu posso... Eu vou suspender meu conhecimento quanto a isso, né? Fazer suspensão da certeza. Mas agora, uma coisa que a gente já falou, se bobear até em algum podcast, mas acho que para esse cai bem, porque a gente tá falando de super formado, né? A gente deu uma passada em lugar. A gente sempre viaja, normal. Mas os super formados e o super formado dentro da academia, né, das universidades, tem o título de PhD. Totalmente errado. E o PhD, não, era para ser certo. Era para ser certo. O PhD era para medieval era real. Era para ser perfeito, amoroso. Porque o cara, quando atingisse o título máximo, ele teria que ter algum tipo de prova de alguma arguição para saber se ele... do trívio, do quadril. Se ele tem realmente essa visão filosófica, porque filosofia, doutor filosofia, filosofia, doutor em filosofia. Em inglês eu não sei como é filosófico, bem a pé da letra. Bem a pé da letra. E aí, por que eu acho que é perfeito? Porque depois do cara... e Aristóteles falava isso, assim, você tem que ir pro objetivo, né, pro objeto, mas sem esquecer a realidade. Porque se você for entrar em algum estudo muito específico de joelho, você vai lá dentro do joelho, vai lá dentro, não sei o quê. Pô, cadê o todo? Se você não fizer essa volta, então o PhD é para isso. É para você tem lá tua especialização técnica, ótimo, mas você também tem a visão filosófica. Aí... Era para ser isso. Era para ser isso. E tecnicamente também era para ser o seguinte, o cara se formou... É porque no doutorado, o cara não se forma nem numa área de interesse. Ele se forma num pentelho da churreia, da mão, de uma área específica. Aí ele vai pegar uma matéria. O cara faz doutorado num artigo, leg versus extensora. Aí o cara dali, ele pega a matéria na universidade, treinamento de força. Cara, dessa comparação microscópica aqui de extensora para leg, para a área de força completa, é um salto gigante. Ele pode ser horrível como professor. Ele vai pegar... Às vezes o cara não sabe nem isso aqui, que ele comparou. Quanto mais o geral do conhecimento todo da área. Por que eu falei desse negócio do PhD? Porque, assim, imagina, o cara assiste... Vamos dar um exemplo. Assiste o nosso podcast todo... E não entende. Fala, pô, cara, não entendi ainda porque que filosofia é importante na minha área. Se ele pegar isso, fala assim, cara, o PhD é o título mais alto, né, que você possa ter, e é um doutor em filosofia. Pô, já é um indício
que tem alguma coisa aí, né, cara? Acho que só isso já é uma coisa que, cara, tem alguma coisa aí. Ele deveria ser um doutor. Eu vou dar uma pesquisada, filosofia. porque pô, não é possível que tenha colocado isso lá no ápice e seja uma viagem, né? Seja um negócio que não serve pra nada. Não é possível, cara. É difícil a galera entender isso, porque a ciência, inclusive, ela nasce. Ela nasce, ela é a mesma coisa. Quando ela nasce, Amoroso. A mesma ciência e coisa. filosofia são a mesma coisa. Coisa. Que vai A se. galera separa, né? Se eu não Isso me é engano, muito- Alan, até o século XVIII tinha a matéria que era filosofia natural. Uhum. Filosofia natural. Que é o que a gente estuda hoje, biologia, química e física. Filosofia natural. Depois que separou, né? Depois que separou. Aqui Pô, o Newton mas a era base tá lá. em filósofo. termos de história, até o século XVIII, cara. Pô. 1700 alguma coisa, cara, tempo pra caramba, cara. A gente tá falando assim, a menor parte do tempo foi agora. É isso aí. A maior parte do tempo tava ali. Tava ali 500 antes de imbricado, Cristo assim, até agora. não se soltava. Aí Não agora, deveria se aí soltar. você né? vê, passa assim, 3, 4 séculos e a gente tá falando um negócio que parece absurdo. O Amoroso trata bem disso nas aulas dele, do módulo 2. O módulo tá aqui, tá, né? O pessoal que estiver assinando agora, aqui na data de postar, porque às vezes o cara vai ver esse podcast um ano depois. Se estiver assistindo esse podcast um ano depois, já tá lá o módulo 2, já tem outras coisas, inclusive. Mas quem estiver assistindo hoje, agora em setembro... E na aula introdutória também vai Isso. estar lá. Mas a aula introdutória, hoje, setembro, ela já está liberada para quem assina. Sim, já A está. assinatura Então. vai... Então vai ter no módulo 2 e na aula introdutória. Isso, mas o módulo 2 não está disponível ainda. Não está disponível ainda. O módulo 1 está hoje, setembro. Hoje. Se você está escutando esse podcast depois, enfim, acho que já deu para entender. É isso. Algum complemento, Amoroso, Gulu? Sobre essa mudança da filosofia. Acho que vale uma conclusão depois. A revolução racionalista é que deu ensejo para isso, né? Porque o Descartes tratava de um método científico e era filósofo. O Francis Bacon tratava do método científico, era filósofo, foi chanceler, era um cara da prática e da teoria. Era um filósofo também, né? Que tratou do método dedutivo, né? Começou a dar primazia ao método indutivo em detrimento do dedutivo. Newton, além de filósofo, físico, na época que não tinha físico, era filósofo da física, né? Era um ocultista danado, né? Ele descobriu as teorias físicas, né? Ele conseguiu depreender o conhecimento das teorias físicas porque ele queria um conhecimento metafísico, né? Ele era o macumbeiro de hoje, né? Ele era muito ocultista, tentava fazer transmigração de minerais em ouro. É a alquimia. Alquimia, ele era alquimista, só que a academia joga isso pra debaixo do tapete. Não, porra, o cara que deu ensejo à física moderna não pode ser um macumbeiro, né? Um cara que é alquimista, tenta transformar metal normal em ouro, não pode. Joga pra debaixo do tapete. Possivelmente você nunca ouviu falar sobre esse lado dele, que era o lado mais forte. Ele só descobriu isso porque ele era ocultista, né? Ele Olha queria... aqui. Que maneiro. História legal. Eu não sabia disso, não. A questão era essa. Todo Amoroso. mundo acreditava, a grande maioria acreditava em Deus, a grande maioria queria um conhecimento, queria ter um conhecimento mais real, né? Tentavam, mas acabou deturpando algumas coisas e teve muito ganho porque na sua ciência, né? Eu vou finalizar com o gancho do Amoroso, que ele falou daquela questão da tutoria, né? De Alexandre o Grande, com Aristóteles. O outro exemplo que ele deu lá do monge. É o seguinte, no início da universidade, havia uma inversão também, que os professores eles eram muito procurados em função dos alunos. Né? Os alunos, primeiro, eles já entravam na faculdade, para você entrar numa faculdade na Idade Média, o vestibular, entre aspas, era você entrar na discussão atual. Então, você tinha que saber pouca coisa do que eles estavam falando ali, você dizer o que você estava, né, que você estava dentro do assunto, e ali você entrava na universidade. E os alunos que falavam assim, a gente quer estudar tal coisa, então vamos buscar tal professor. Entendeu? Então, há essa inversão também, que hoje em dia o aluno ele entra na universidade, ele entra totalmente despreparado e à mercê do que vão ensinar lá. Tem que seguir então, essa mudança é muito, muito significativa. Essa inversão, assim, o aluno... O professor tem que correr atrás do aluno. O aluno ele tinha essa preso ao responsabilidade, sistema. preso totalmente.
Amoroso, Muito bom. alguma conclusão? Não, eu concluí lá com a explicação dos modernos, né? Qual, A gente vai falar na próxima aula, né? a gente vai encerrar agora, mas qual a mensagem que vocês dariam, se tiver alguma, senão a gente encerra, para essas pessoas que estão superformadas e têm uma dificuldade de lanchar na carreira? É não cair no argumento de autoridade, não achar que você tem superioridade no conhecimento da realidade de indivíduos que não têm o mesmo título que você. Tenta fazer um autoexame, né? Cair na real que você é um técnico em uma área específica e, às vezes, uma área muito pequena. Você está circunscrito a isso. Agora, o que você souber além disso foi o que você estudou por fora, que com certeza você não aprendeu isso no laboratório. E agir na realidade dessa forma. E você que vê um doutor, um PhD, etc., você vê-lo também como técnico numa área específica que vai te ensinar sobre essa área específica. E não sobre tudo quanto é coisa, né? Não cair nesse argumento de autoridade, que isso aí é fraco há muito tempo, né? Eu acho que assim, é uma coisa bem comum, a pessoa assim, não tem problema nenhum, porque realmente todo o nosso ambiente nos leva a achar que se eu for mestre, doutor e estiver ali na academia, que isso vai ser a chave para o sucesso. Foi o que aconteceu, pô, tive exemplos na escola, né? Os alunos nota 10, depois quando eu fui encontrar mais tarde, os alunos nota 10, não estou generalizando também, mas alguns deles que acreditavam, pô, se eu sou nota 10, vou passar para a faculdade, vou estudar e minha vida tá... Porque é isso que é. E claro que estudar a ciência, mestrado, doutorado, isso é ótimo, mas aí você, como a Alan falou na mensagem, se você está nesse caso, você procura outras áreas. Assim, não deixe de estudar, não deixe de publicar o seu artigo, não deixe de ler o que você gosta de ler. Abre um pouquinho o leque, vai estudar, né? Eu sugiro filosofia, psicologia, história, tudo isso te dá uma abertura, que aí pode ser um link de uma coisa para outra, vai num, começa em outro. E estuda aqui com a gente. Estuda aqui com a gente. Clica ali no link da descrição. Inscreva, cancela o Netflix. Cancela. Com o dinheiro do Netflix, assina a gente que é muito melhor. Pô, perfeito. Não preciso falar mais nada, amoroso. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, gente.